Você está cansado de viver uma realidade de escassez? Quer viver uma nova realidade com mais prosperidade, alegria e mais leveza? Então fica comigo que eu vou te ensinar a transformar a tua realidade manifesta a partir de uma mudança interna. Eu sou Shirley Ortiz, mentora e professora de liderança integrativa, e nesse vídeo vou te ensinar a transformar a partir de algo muito profundo aquilo que você vive no seu dia a dia prático, de dentro para fora. Então fica comigo até o final desse vídeo. Já te convido a curtir esse conteúdo se ele te interessa e também ativar o sininho para você não perder conteúdos semanais que eu trago para te tornar um líder melhor que integra razão e emoção e uma pessoa mais realizada e plena. Então, quando a gente fala em realidade manifesta, significa o que a gente está experimentando na nossa vida cotidiana, né? Será que eu estou experimentando uma realidade de emoções positivas todos os dias, de satisfação, de realização, me sentindo uma pessoa inteira? Ou será que eu estou me sentindo uma pessoa pequena, a minha realidade financeira não está como eu gostaria, o meu trabalho, eu não estou me sentindo valorizada como eu gostaria, eu não estou me sentindo reconhecido, admirado pelas pessoas. Então, essas diferenças na realidade manifesta, a gente percebe quando a gente olha para dentro. E a gente olha para dentro e percebe nosso grau de satisfação com a vida. Se eu estou muito satisfeito e na maior parte do tempo o meu sentimento é de gratidão, é porque essa minha realidade manifesta está alinhada com o que eu quero viver. Agora, se a maior parte do tempo os meus sentimentos e pensamentos eles são num nível mais abaixo, muito mais abaixo do que eu gostaria de viver, aí sim eu preciso olhar e entender como eu criei essa vida que eu estou vivendo agora e como eu posso transformar. Então, existem muitas técnicas e modelos de criação da realidade que trazem a seguinte visão. O seu pensamento constrói as suas emoções que vão construir a sua realidade. Ou seja, o pensamento aqui na mente, aquilo que eu estou visualizando, mentalizando, ele vai se manifestar na minha vida prática. Isso faz sentido? Faz, sim. É um caminho, todo mundo sabe que o ser humano tem um poder criativo dentro da sua vida, né? A gente não é um ser que está ali simplesmente sujeito ao que acontece. A gente também tem dentro de nós uma dimensão que cria, até porque nós somos seres que participam da criação do próprio Criador, né? De Deus que cria, porque cada um de nós tem capacidade interna de manifestar no mundo algo que vem do nosso nível mais profundo, que é o nosso nível espiritual. Só que existe uma questão que às vezes não é olhada, não é vista. É que além dos nossos pensamentos ativos, né, e a gente é um ser muito pensante, a nossa mente está o tempo todo falando, às vezes até gritando, né, alto demais. Além das nossas emoções, que é essa conexão então interna, os nossos sentimentos, que às vezes estão positivos e às vezes estão nos sufocando, porque sentimentos que a gente chama de negativos, na verdade está demonstrando uma insatisfação, está demonstrando um desalinhamento com as nossas necessidades internas. E aí são, por exemplo, tristeza, raiva, medo, né? Que na verdade não são negativos, eles são difíceis de sentir, porque estão nos sinalizando que algo que a gente precisa não está sendo vivido, realizado na prática. Mas existe um fator, que é esse fator que eu quero te apresentar hoje, que é o fator invisível, que é a grande chave dessa questão de criar uma realidade, que ele está anterior ao pensamento e às emoções que vão gerar a realidade prática. Esse fator, ele me foi apresentado pelo Jacob Petrie e me fez todo sentido, porque está muito alinhado também à minha visão, que é de inteligência espiritual, que eu vou trazer um pouquinho mais à frente. Fica comigo até o final desse vídeo, que você vai entender como essa dimensão se conecta com algo mais profundo. Então, qual é esse invisível que modela o nosso pensamento e a nossa emoção? É a nossa percepção. Então, a nossa percepção, ela é muito rápida. Então, se acontece alguma coisa aqui agora, uma mesma realidade, eu e você podemos perceber essa realidade de maneira totalmente distinta. Então, numa mesma família, numa mesma empresa, no mesmo time, uma mesma realidade pode ser percebida de maneira distinta, dependendo de quem? De quem a percebe. Então, se a sua percepção ela está modelada com filtros que fazem com que a sua visão de mundo seja mais turva, por exemplo, você tem alguma vivência na sua história, na sua infância, nas suas relações interpessoais, talvez na própria casa, né? Pai, mãe, irmãos, que te trouxeram condicionamento que te faz, por exemplo, acreditar que o mundo é um lugar difícil, que a vida é dura, que a vida é uma luta.
e você aprendeu isso ao longo da sua jornada, a sua percepção de um mesmo fato que acontece na sua empresa pode ser totalmente diferente da percepção de uma outra pessoa que vem de uma realidade onde o fluxo de confiança na vida sempre foi muito livre, muito aberto. Os pais sempre tiveram essa questão de traduzir para a criança de que pode confiar porque as pessoas são boas, que o ser humano genuinamente é bom. E a criança aprendeu desde sempre sorrir para as pessoas, cumprimentar, se relacionar com facilidade, com abertura, porque não foi colocado nessa criança um medo, né? Não fala com estranho, não faz isso, não faz aquilo. Então você já cria um medo. Opa, eu não posso fazer nada, então eu tenho que me proteger. Então uma criança que foi criada no mecanismo de se proteger o tempo inteiro, ela vai na vida adulta manifestar isso no mundo, através das suas percepções, que é seu filtro para perceber a realidade. Uma criança que cresceu num mundo considerado bom, considerado uma dádiva, uma bênção, e as pessoas como instrumentos de Deus na vida daquela pessoa, ela vai ter um coração e uma mente mais aberta, mais receptiva e vai perceber a realidade com esse olhar, né, mais límpido, mais leve. Então, a primeira coisa é reconhecer isso. Por que isso é importante? Porque mesmo que eu queira mudar os meus pensamentos para que eu possa criar, por exemplo, uma realidade mais próspera, que eu possa ser mais valorizado no trabalho, ser reconhecido, ser promovido, ter mais a confiança do meu time. Se eu simplesmente pensar sobre isso, mas a minha percepção, que é anterior a isso, não mudou, nada vai acontecer, porque as minhas emoções elas vão estar muito mais alinhadas à minha percepção. Então, eu preciso desenvolver uma transformação mais profunda para que a minha percepção, por exemplo, aprenda a confiar nas pessoas. Né? Quando alguém vir falar comigo, eu esteja aberto, com a mente e o coração aberto. Então, olhar para essa questão, ela é muito mais profunda. E eu vou trazer agora uma imagem para que você possa compreender um pouquinho mais isso. Vamos olhar agora para esse círculo aqui. Esse círculo interno, esse círculo que está bem no centro, ele significa o seu eu verdadeiro, o seu eu essencial, o seu eu profundo. Ou a gente pode traduzir numa linguagem mais espiritual como a sua alma, ou talvez o seu coração, uma linguagem mais figurada, que é onde está a tua essência, o teu tesouro maior, a tua verdade mais profunda. Ou uma linguagem também, trazendo Jung, o teu eu superior, né? Então tem vários nomes para trazer esse eu verdadeiro, profundo, mas é a tua essência. E aí aqui nessa camada de fora, nesse outro círculo maior aqui, a gente tem a tua identidade. Então nessa identidade tá tudo o que você se tornou. Então de repente, você se tornou um engenheiro, tá aqui na tua identidade. Ou você se tornou um advogado, ou você se tornou um executivo, enfim, qualquer coisa da sua profissão ou das suas formações, quais foram os seus estudos, os seus diplomas, os seus títulos, todo o seu crachá, pendura todos os seus crachazinhos aqui em volta, todos os seus crachás. Tudo isso faz parte de quem você acredita que é, aquilo que te define, né? Mas essas definições, elas são simplesmente parte de quem somos. Elas são coisas que podem mudar. Você talvez tenha sido até 2 anos atrás um executivo e talvez agora você seja um empreendedor. Por que não? Né? Você resolveu mudar de vida, mudar de carreira, mudar de fluxo. Então isso é sobre o que você faz, não é sobre quem você de verdade é lá no fundo. E aí aqui nessa camadinha, que a gente também pode traduzir ela como a nossa camada do ego, né? E ego dessa visão de que é aquilo que nos identifica, mas que ele é externo, né? Ele não vem completamente de dentro, ele é de acordo com o que a gente andou no mundo, faz parte da nossa jornada, então tem as nossas formações, etc. Esse ego, muitas vezes, ele atua na nossa mente de uma maneira excessiva, que significa trazendo pensamentos e ideias que nos levam a acreditar que eu preciso disso para ser feliz, eu preciso disso para ser reconhecido, eu só vou conseguir estar bem em paz quando eu receber tanto de dinheiro, quando eu tiver, sei lá, um estofo de milhões, para aí sim eu vou me sentir seguro, vou me sentir livre. Então o ego, ele nos faz acreditar em algumas coisas que não são necessariamente verdades, elas são coisas externas, e aí ele cria o que a gente chama de felicidade condicionada. Eu só vou ser feliz se tal coisa acontecer. Nessa dimensão aqui, um pouquinho abaixo dessa camada do que a gente faz, mas ainda uma camada externa, a gente tem algumas coisas que nos definem quanto características. Então aqui estão, por exemplo, os meus dons e talentos.
é o meu jeito de ser, né, meu jeito de agir no mundo. Estão, por exemplo, quando a gente fala nos nossos assessments de perfis comportamentais, qual é o meu estilo? Eu sou mais influenciador, eu sou dominante, eu sou uma pessoa, enfim, CSID, para quem usa o DISC, né, que eu trabalho também com o DISC. Então, as nossas características, eu sou mais extrovertido, eu sou mais introvertido, então aí entra MBTI, qualquer linha de pesquisa para entender, que são muito úteis para nos autoconhecer, sim, são, mas ela ainda está numa camada intermediária, né? Mais profunda do que eu faço no mundo, eu posso usar todas as minhas características a favor de qualquer trabalho que eu for fazer, mas ainda não está lá no eu essencial, que é esse eu profundo e verdadeiro. Então, quando eu entendo que esse eu verdadeiro é ali que está toda a minha potência ilimitada, criativa, porque está conectado com a fonte da vida, com a própria criação, com Deus, ou com a linguagem que você preferir, com o universo, a força viva que ativa todos os seres do universo. Então, quando eu entendo que eu tenho essa dimensão profunda e divina, eu entendo que eu sou muito maior do que qualquer camada superficial possa me traduzir, porque elas sempre vão ser redutivas. E aí, acessando esse lugar de força, de luz, de amor, de vida, eu consigo transformar minha percepção. Porque a percepção está nessa camada aqui, ó, que interrelaciona o meu eu verdadeiro com esse meu eu que o Jacob Petrie chama de eu falso, que outras linhas chamam de ego, mas enfim, esse eu mais superficial, vamos dizer assim. Então, se eu limpo esse fluxo, né, que conecta o meu eu verdadeiro com esse meu eu que age no mundo, eu tenho uma percepção muito mais clara e muito mais bonita da realidade. E a partir desse lugar de força, eu consigo ter pensamentos mais positivos, mais otimistas, né, porque está a partir de uma fonte de abundância. Você percebe essa troca? Você sai de um mundo turvo, que está ligado à escassez, de que eu só vou me dar bem se alguém se der mal, porque tem espaço para poucos, então eu preciso brigar pelo meu espaço no mercado, eu preciso brigar pelo meu lugar no mundo, e eu vou para uma realidade de abundância, onde há vida jorrando e alegria e recursos financeiros e tudo isso disponível no mundo. Esse lugar de abundância, ele me coloca numa predisposição de relações ganha-ganha. Então aí sim eu faço essa purificação dessa inter-relação e eu consigo ter pensamentos mais favoráveis e naturalmente emoções melhores. E quando eu falo emoções melhores, são emoções que têm uma vibração mais alta. Então, quais são as emoções que têm vibração mais alta? A gratidão, o amor, a alegria. E quando eu vou empreender qualquer projeto, seja liderando uma empresa, seja empreendendo, seja manifestando qualquer coisa no mundo, a partir desse lugar de emoções de alta frequência e de pensamentos positivos, a minha realidade construída, materializada, ela vai estar alinhada com toda essa história, com toda essa criação. Então, trazendo, né, para a sua prática, o que você precisa mudar lá dentro da sua percepção mais profunda para que você se conecte com o seu eu verdadeiro, com o seu eu divino, onde há fluxo de vida e abundância, para que aí você traga para fora, para a sua casa, para a sua família, para o lugar onde você vive, para o seu trabalho, todo esse fluxo de prosperidade, de luz e de alegria. Se esse conteúdo foi útil para você, comenta aqui, porque eu vou adorar participar da sua jornada evolutiva e saber que você se torna cada vez mais uma pessoa alinhada com a sua essência.